Então, comecemos aqui falando, então, sobre essa síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, associado, então, ao Covid-19, tá? Então, a Gabriela já me apresentou, vamos falar sobre o Covid-19. Então, em dezembro de 2019, um novo coronavírus apareceu, né, lá na China, na cidade de Wuhan. O coronavírus, ele já é um vírus conhecido, muito bem conhecido na pediatria, causando algumas infecções respiratórias, né? Só que esse novo coronavírus começou a apresentar, então, uma síndrome respiratória aguda grave. Então, foi associado, então, ao SARS-CoV-2, que poderia tanto ser uma transmissão, um acometimento assintomático, ou então estar associado, então, à doença coronavírus, o Covid-19. Tá? E aí, em março de 2020, esse ano, foi declarado a pandemia aí pela OMS, causando tudo que a gente está vivendo hoje, inclusive a nossa jornada sendo cancelada bem na época, e aí hoje nós realizando ela via online, né, acelerando todo esse processo de informatização. O coronavírus, então, ele acaba utilizando, isso após muitos estudos, a enzima conversora de angiotensina 2, tá, como receptor para invadir as células. Conforme os casos foram aparecendo, a epidemiologia foi se formando, viu-se que o Covid-19 tinha uma maior gravidade em adultos acima de 60 anos, com comorbidades, principalmente hipertensão arterial, diabetes, o tabagismo, obesidade e algumas doenças com imunossupressão. E aí, para falar em crianças, viu-se que em crianças essas infecções, esses casos, representavam menos de 5%, e sendo principalmente de formas mais brandas, né? Apesar que em crianças com menos de 1 ano de idade, a probabilidade de desenvolver uma forma mais grave é maior. E aí, consequentemente, houve o fechamento de escolas. Por quê? Porque provavelmente essas crianças poderiam ser carreadores do vírus para a família. E aí, sabe-se que a criança fica em contato com os avós, e isso poderia passar principalmente para os idosos, então, os avós, com comorbidades, causando um temor maior. Essa representatividade na pediatria já fica um questionamento. Será que, então, é menos também porque foi fechada as escolas? Ou realmente tem uma predisposição menor para as crianças aí? Então, por que na criança, então, parece ser mais leve? Foram levantadas várias hipóteses, né? Então, aqui algumas, só para curiosidade, são hipóteses, não tem uma confirmação, né? Então, uma delas era que o sistema de imunidade celular e humoral das crianças são menos desenvolvidos, então, gerando uma capacidade inflamatória menor, né? Então, sem essa reação que a gente vê no adulto, que ela é a tempestade de citocinas, a reação inflamatória extremamente grave, causando todo aquele estrago pulmonar que a gente viu nos adultos, né? Também levanta-se a hipótese que os receptores de angiotensina, da enzima, são imaturos, então dificultando a invasão celular pelo vírus, sendo que o vírus tem preferência por esses receptores e a criança não tem tanto eles, então não teria tanta infecção com crianças. Uma outra hipótese, que é o uso de vacinação, então talvez também as infecções prévias pelo vírus essencial respiratório. A criança, até os seus 1 ano e 3 meses, pelo menos no Brasil, recebe-se muita vacina, né? São mais de 19 doenças, mais de 19 vacinas que a criança acaba recebendo, fazendo com que o sistema imune dela trabalhe para que faça a resposta de memória para evitar aquelas infecções. Consequentemente, poderia fazer com que essa criança não tivesse tanta exacerbação ou se protegesse de forma natural contra o coronavírus. Também levanta-se a hipótese de uma maior regeneração epitelial dos alvéolos. Então, a criança ela tem essa regeneração epitelial melhor do que um adulto já, né? Mas, enfim, mais estudos ainda são necessários para explicar por que as crianças, então, são menos suscetíveis a essa agressividade do coronavírus, tá? E aí, em agosto agora, então há menos de um mês, dia 7 de agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Ministério de Saúde, emitiram essa notificação obrigatória para uma síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que potencialmente pode estar associada ao Covid. Isso por quê? Em abril, né, a Sociedade de Pediatria do Reino Unido emitiu esse mesmo alerta lá, na época foi falado, uma síndrome rara associada ao Covid, né, uma nova apresentação clínica, possivelmente associada ao Covid. E aí foram denominadas várias situações, onde a síndrome inflamatória multissistêmica, com manifestações clínicas e alterações dos exames complementares, parecidos com a síndrome de Kawasaki, tá? Ou uma Kawasaki incompleto, ou um síndrome do choque tóxico, tá? Então foi se associando o Covid a essa síndrome parecida com o Kawasaki. Bom, de manifestações clínicas, precisariam ter pelo menos 2 manifestações, né? Então, de todas essas que eu vou ler e mostrar para vocês, pelo menos teria que apresentar 2, porque elas são multissistêmicas, inflamação em tudo que é lugar. Então, cardiovasculares, essa disfunção miocárdica, miocardite, pericarditis, os aneurismas de coronária, sendo que o aneurisma de coronária, ele é uma complicação mais importante que acontece no Kawasaki, então por isso essa associação
hipotensão arterial, o choque cardiogênico, na parte renal, uma insuficiência que precisaria de diálise, respiratória, aí, principalmente causando a dispneia, a taquipneia, a hipóxia, que a gente vê que, então, a dessaturação, tanto no adulto quanto na criança, é importante, associada a essa dispneia. O hematológico, causando, então, essa trombose localizada ou sistêmica, fazendo uma leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, tá? Bastante evidenciados em alguns casos. Da parte gastrointestinal, a dor abdominal importante associada a vômitos de diarreia. A gente tem na criança, vômito e diarreia é uma coisa muito frequente, né? A gente vulgarmente chama tudo de virose e não deixa de ser o coronavírus uma virose, que pode causar vômito e diarreia, mas associada a outras manifestações, a gente fica em alerta com essa síndrome nova. A parte mucocutânea, então, o edema e fissura dos lábios, que é a quielite, a língua em framboesa, bem comum do Kawasaki, o eritema ali da orofaringe, a conjuntivite, né, bem típica do Kawasaki, assim como o exantema polimórfico. Lembrar que aqui em mucocutâneo, na pediatria, a gente tem várias doenças exantemáticas, né, dengue, sarampo, cachumba, rubéola, mononucleose, a gente tem muita doença. A cachumba não faz exantema, desculpa. Apresentando vesículas e eritema pérnico, que é aquela queimadura do gelo, né? Acaba a água muito gelada fazendo um eritema, principalmente de membros. Isso acontece também. E aí, manifestações neurológicas, uma cefaleia, a convulsão e a psicose. Isso tudo associado a uma febre persistente. Tá? No Kawasaki, a gente associa uma febre mais de 5 a 7 dias, né? Linfonodomegalia, né? Quielite, conjuntivite, língua em framboesa, o exantema, manifestações tardias como descamação das mãos e dos pés, edema e hiperemia das mãos e das plantas dos pés, tá? E o aneurisma de coronária como uma complicação cardíaca posterior. Tá? E aí, alterações laboratoriais. Então, a gente tem que ter ali as elevações das provas de atividade inflamatória, principalmente PCR, o VHS, né, a ferritinemia, a hiperferritinemia, bem característica também, aí apresentando na síndrome inflamatória multissistêmica, alguns marcadores da coagulopatia, né, o aumento do KNI, dedímero também elevado, e algumas provas de função miocárdica também alteradas, tá? Então, essa síndrome inflamatória multissistêmica, ela tem ali um comprometimento cardiovascular que ocorreu em cerca de 80% dos casos, tá? Então, eu preciso também de uma avaliação ecocárdico, um eletrocardio, uma ressonância para avaliar, então, uma possibilidade dos aneurismas e outras alterações, a insuficiência respiratória aguda, e aí tudo isso combinando, então, com a síndrome da tempestade de citocinas, fazendo uma reação inflamatória multissistêmica. Tá? E aí, começou-se a sair vários artigos, né? Esse do Kawasaki-like disease among Italian children in the COVID era foi feito na Itália, na região de Bergamo, né? Ali onde a gente teve uma característica mundial tão grande, né? Onde foi feito com crianças de janeiro a abril, tá? Onde ele viu crianças que tinham uma doença parecida com Kawasaki, então Kawasaki-like, e associaram que essas crianças também tiveram essa inflamação multissistêmica. Então, 80% dos casos tinham Covid positivo. Tá? Então, é Kawasaki, tem preenche os critérios, ou está parecido, ou é um Kawasaki incompleto, mas desses casos, 80% apresentaram Covid positivo. Tá? E aí eles fizeram um comparativo nesse trabalho também, que antes da era Covid, lá na Itália, eles tinham 0,3 casos por mês de Kawasaki, com uma idade média de 3 anos. Nessa era Covid, de janeiro a abril, houve um relato de 10 casos de Covid por mês, com uma idade média de 7 anos. Tá? Então, já um pouco diferente do Kawasaki clássico. Esse outro trabalho, ele pega ali, então, 171 casos de Covid, uma idade média de 6,7 anos. E ele relata nesse trabalho o primeiro caso relatado no dia 7 de abril, tá? Na China. Esse outro trabalho vai falar dos casos em Paris. Então, ele faz um compilado de 16 casos em Paris, da síndrome inflamatória multissistêmica, e desses 16 casos, 11 casos foram Covid positivo. E aí ele tinha lá os critérios para essa síndrome inflamatória, que a gente vai pormenorizar daqui a pouco, e a idade média era de 10 anos, fugindo um pouco do Kawasaki. O Kawasaki é para crianças, a gente sabe que a epidemiologia é menos de 2 anos. Esse outro trabalhinho aqui colocava, então, a explicação sobre as disfunções de coagulopatia, né, mostrando a ligação do vírus na enzima conversora de angiotensina, causando toda a inflamação. Esse outro trabalho, que está para sair já, foi feito no Japão, onde eles pegaram 44 casos de doença de Kawasaki. Lembrar que doença de Kawasaki tem uma preferência epidemiológica para os orientais. Então, no Japão, houve 44 casos de Kawasaki com crianças de 2 anos, e desses 44 casos, apenas 2 foram positivos para Covid. Então, já não bate tanto com a característica da síndrome inflamatória multissistêmica nos outros locais, que era com crianças mais velhas. O Kawasaki compatível com a característica de 2 anos no Japão. E aí, né, o agravante é que 5% desses casos apresentavam aneurisma de coronária. Tá? Esse outro casinho aqui, esse outro relato aqui é do Irã.
né, onde foram feitos 45 casos, né, relatados 45 casos da síndrome inflamatória. Eles tinham sinais inflamatórios, então no artigo ele pormenoriza o aumento da ferritina, aumento de dímero D, as características ali multissistêmicas, e a idade, lembrando aqui nesse caso, era de 7 anos, também fugindo do Kawasaki clássico. Tá? E mais um outro casinho aqui, onde ele colocava 2 casos, tá? Com manifestações diferentes, né, do Kawasaki, tanto é que ele colocava como o Kawasaki-like, não tinha esse nome específico ainda, né, e aí ele associava, então, esses 2 casos onde tiveram diarreia, rash, problemas cardiológicos, isso lá em 18 de maio, então bem no comecinho, e o Covid positivo, esses 2 casos tinham Covid positivo. Então, a gente tem aqui, então, pela notificação do Ministério da Saúde, e junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a definição de um caso preliminar de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né, potencialmente associada ao coronavírus. Então, a definição tem que ser casos que forem hospitalizados, tá, com uma presença de febre elevada, acima de 38 graus, e persistente, mais de 3 dias, em crianças e adolescentes até 19 anos. Essa é o que está no Brasil, Ministério da Saúde. O CDC americano, ele associa, ele define um pouco mais amplo, até 21 anos, e a febre, ele associa que tem que ser mais de 24 horas, ele não coloca, igual no Brasil, mais de 3, ou mais ou igual a 3 dias, tá? Então, uma febre, tem que ter febre elevada, mais persistente, nessa faixa etária das crianças até 19 anos, associada a pelo menos 2 dos sinais e sintomas que a gente falou, então ali, desde conjuntiva, sinais de inflamação mucocutânea, hipotensão ou choque, manifestações cardiológicas, né, evidências de coagulopatia, então exames laboratoriais, manifestações gastrointestinais agudas e marcadores de inflamação, PCR, VHS, procalcitonina ou alguns outros, também estar afastada outras infecções ou inflamações, né, por exemplo, sepsis, síndromes do choque estafilocócico, estreptocócico, e ter evidências do COVID, né, ou pelo menos um contato ali, com os testes moleculares, que isso aí é outro tema, você já deve estar cansado de saber sobre o diagnóstico do COVID. E alguns comentários adicionais, né, as crianças que apresentarem, então, os critérios completos ou parciais de Kawasaki têm que ser incluídas nessa nossa notificação. E toda e qualquer criança que morra nesse período, que tem uma infecção associada ao COVID, tem que ser pensado e notificado como uma possibilidade de síndrome inflamatória multissistêmica, tá? E a gente tem, então, diagnósticos diferenciais. Lembrar que a sepse bacteriana, ela vai estar associada à infecção bacteriana, aí já o próprio nome diz. Então, a hemocultura aqui também é extremamente importante para fazer essa diferença da bactéria com o vírus, né, assim como todos os outros sintomas. A síndrome de próprio Kawasaki, quando ela fecha, e aí eu não tenho nenhuma associação ao COVID, a Kawasaki existe, tá? O síndrome da pele escaldada, né, que é uma reação diferente, as lesões de pele apresentam bolhas, que elas desmancham ali a fricção, está associado aí a outros micro-organismos, tá? Síndrome do choque tóxico associado aí às infecções estafilocócicas, estreptocócicas, faz um choque bem importante na criança. A apendicite, tá? A gente ouviu alguns áudios, alguns tempos atrás, aí, de algumas crianças apresentando sinais clínicos de apendicite, e aí, observado, então, após laparotomia, o apêndice apresenta sinais inflamatórios associados a outras características, crianças que acabaram falecendo aí também, devido ao apendicite, mas levam o alerta da síndrome inflamatória, ver se essa criança não apresentou, então, um teste de COVID positivo anterior. Outras infecções virais que podem simular aí mononucleose, todas as doenças exantemáticas virais que a gente já comentou. A síndrome da ativação macrofágica, que também é diferente, assim como o lúpus eritematoso sistêmico juvenil. Então, a questão da psicose aqui é importante ficar atento como diagnóstico diferencial, e algumas vasculites primárias. E aí, então, o tratamento, né? Então, como que eu vou tratar toda essa exacerbação, né? Primeiro, você tem que estar num local com infraestrutura e uma equipe pediátrica multiprofissional. Porque se essa criança já tiver um acometimento cardíaco, eu vou precisar de um cardio para me ajudar nessa condução do caso. Se a criança entrar em insuficiência renal, eu vou precisar do nefro. Eu preciso de uma equipe de psicologia para ajudar nessa família. Eu preciso de uma equipe de assistente social para ajudar na condução externa ali da familiar. Então tem que ter uma equipe multiprofissional, sem falar em equipe de enfermagem, fisioterapia, os próprios médicos, equipe de intensivismo, se essa criança apresentar então uma piora clínica. E local foi aí o corre-corre de fazer o fechamento justamente para que os locais houvesse um tempo hábil para preparar essa infraestrutura. Hoje Maringá tem uma estrutura médica que aguenta um aumento aí relativo dos casos, né? O objetivo do tratamento então, é diminuir esse estado inflamatório sistêmico, né? Foi relatado aí como se fosse uma descoberta enorme dos casos, como se fosse cura a questão da dexametasona, mas todo o processo inflamatório, tanto em pneumonias, outras infecções, isso acaba sendo feito, o corticoide, e lembrar muito a questão que tem que ser um tratamento individualizado, cada caso é visto individualmente, tá?
Então, para critérios de hospitalização, a criança tem que ter um desconforto respiratório, alterações de sinais vitais, como taquicardia, taquipneia, hipotensão, sinais de choque, algumas alterações neurológicas, como diminuição do nível de consciência, convulsões, né? A cefaleia intensa, que também é observado no adulto, tá? Lesão renal, hepática, coagulopatia, e aqui a dor abdominal intensa associada a vômitos e a criança com a perda de apetite, né? Sinais de desidratação, sinais do Kawasaki, seja completo ou não. Condições clínicas que colocam a criança em maior risco de complicações. Então, as crianças com comorbidades, né, os pneumopatas, cardiopatas, neuropatas, imunodeficiências, doenças autoimunes, neoplasias, imunossuprimidos, tá? A criança, a família que não consiga fazer um acompanhamento ambulatorial para poder acompanhar essa criança, ou que os marcadores inflamatórios estejam muito alterados, tá? Associado a alterações eletrocardiográficas e de lesão cardíaca, né? Que 80% dos casos nessa síndrome inflamatória apresentavam. Então, o tratamento ele é individualizado. Pode ser associado aí a questão do uso de antimicrobianos, tá? Se essa criança precisar de uma intubação, a pneumonia associada à ventilação é bem comum. Antivirais, tem que se avaliar, então, se tem a necessidade ou não de antivirais. A imunoglobulina endovenosa, ela é o tratamento do Kawasaki. Então, será que a gente está com Kawasaki? Então, eu uso imunoglobulina ou não é o Kawasaki? Mas aí eu uso imunoglobulina do mesmo jeito. Os corticoides, imunomoduladores, ainda está sendo muito estudado, assim como os anticoagulantes, né? O AS, ele é usado no Kawasaki, e o suporte inotrópico para ajudar esse coração, que é bastante acometido, tá? Em resumo, essa síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria é uma condição clínica grave, potencialmente fatal e temporariamente relacionada ao Covid. A gente tem visto que as crianças tendo Covid, a doença Covid, ela não tem uma gravidade muito grande. Mas após 4 a 6 semanas, essa criança vem apresentar, então, essa síndrome inflamatória multissistêmica. Então, é posterior. E isso, por ser posterior, a gente não sabe como vai ser. Vai necessitar de suportes, então, de UTI, drogas, imunomoduladores, anticoagulantes. E após a alta, essas crianças, elas precisam ser acompanhadas, principalmente a questão das cardiopatias. As crianças que apresentarem lesões pulmonares têm que ter acompanhamento. A gente ainda não sabe, principalmente no adulto, quais são as sequelas permanentes que o Covid está fazendo nos adultos. A gente vê muito adulto aí, já após 6 meses do Covid, ainda dependendo de O2 domiciliar, assim como a doença renal, tromboses, tá? E algumas neuropatias. Só a título de curiosidade, letalidade, no próprio documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, onde não havia nenhum caso relatado no Brasil, isso lá no dia 12 de fevereiro, contabilizavam-se 45 mil casos, 1.118 mortes em todo o planeta. Era uma taxa de letalidade de 2,2%. Tirei aqui do site World Odometer ontem, tá? Para poder ficar um pouco mais atualizado, não fiz hoje, mas isso de ontem. A gente então tem no mundo 25.694.000 casos, com 855 mil mortes. Isso no mundo dá uma taxa de letalidade de 3,3%. É bastante, gente. No Brasil, até ontem, tínhamos 3 milhões de casos, 3.910.000 casos, com 121.515 mortes, 121 mil pessoas que não estão mais nas suas casas. Estão tendo uma taxa de letalidade de 3,1%. A gente vê que menos de 5% tem acometido as crianças. Se for ver 5% aí de 3 milhões, de quase 4 milhões, daria quase mais de 100 mil crianças. Mas a gente não vê 100 mil crianças com Covid ainda. Então a gente tem uma subnotificação aí. E aí, notícias começam a acontecer, né? Então a saúde monitora os casos de síndrome inflamatória. Isso agora em agosto, onde se colocou que até agora foram 71 mortes até julho, sendo 29 no estado do Ceará, 22 no Rio de Janeiro, 18 no Pará, 3 no Rio de Janeiro e 2 no Piauí, onde a gente teve picos, né, dos casos. Primeiro no norte, no sudeste e agora chegando no sul. A síndrome rara e mortal afeta crianças Covid e faz vítimas no Brasil, né? Isso agora em agosto, principalmente no Rio de Janeiro. O país registra 142 casos, né? Ficamos espertos com isso. Síndrome inflamatória infantil ligada à Covid em BH, 2 casos confirmados e mais 3 suspeitos. Sobem para 10 os casos de síndrome inflamatória multissistêmica, isso em Pernambuco, tá? Isso no dia 31, foi antes de ontem, segunda-feira. Após morte por síndrome inflamatória associada ao Covid, médicos defendem a intensificação da testagem, ou seja, a gente não está pegando as crianças, tá? Também lá de Pernambuco. E aí aqui a gente tem um relato de caso publicado dia 26 agora de agosto na Revista Paulista de Pediatria, onde uma criança, um lactente que era prematuro, evoluiu com um caso fatal, onde isso foi lá em abril, na Amazônia, né, em Manaus. O pessoal de Belém do Pará acabou apresentando o caso e publicando, tá? Então fica aí o alerta em relação a essa síndrome inflamatória, que vai aparecer, vai aumentar os casos e que pode estar associado então ao Covid-19. Queria agradecer o pessoal da Liga, quem estiver aí acompanhando, sigam aí nas redes sociais. Amanhã